Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre Splatterhouse. E para comemorar esse programa de número 10, eu vou falar sobre uma coisa muito especial para mim, que é Splatterhouse. Mas antes disso, sempre que for esses programas com número fechado, tipo 10, 20, eu vou trazer um jogo de terror antigo. Então eu vou começar com aquele jogo que, sem dúvida nenhuma, mudou minha vida. Assim. Quando eu era uma criança do alto dos meus 7 anos de idade e fiquei cara a cara com essa pérola do Mega Drive. O Splatterhouse, ele não surgiu no Mega Drive, evidentemente. O do Mega Drive é o Splatterhouse 2, de 92. Mas o primeiro, ele é bem obscuro pro ocidente, na época do lançamento dele. Ele é de 88, e isso torna ele ainda mais impressionante se você pensar que na época de fliperamas dominados por Exvius e Rolling Thunders e jogos de nave e beat'em ups, aparece um jogo de... Não deixa de ser um beat'em up, mas é um jogo com um aspecto gore muito acentuado, é o foco do jogo. Ele é um jogo de pancadaria, mas é muito mais um jogo de terror, acima disso ele é um jogo de terror. E eu só pude jogar o Splatterhouse o primeiro quando os emuladores popularizaram, lá pelo começo dos anos 2000, no final dos anos 90. E ele tem a versão de arcade, que é a mais impressionante, e tem a versão de consoles, ele saiu para PC Engine e para TurboGrafx 16, que são bem inferiores, a de arcade é bem melhor. Mas o Splatterhouse 2 é sem dúvida nenhuma um avanço e é muito à frente de seu tempo e é absolutamente inacreditável até hoje. Assim. Eu fico tentando imaginar eu com 7 anos, como que era a minha cabeça e o que aquilo fez comigo assim, naquela época. Claro que eu não consigo colocar em palavras exatamente o que foi aquilo, mas eu tenho minhas memórias. E eu lembro que pra mim era essencialmente o jogo que você jogava com o Jason. E eu, como um moleque frustrado com os jogos de terror do Nintendinho e do Atari, e todo mundo que jogou Sexta-feira 13 do Atari, acho que compactou desse meu sentimento de frustração e ódio com os jogos de terror das antigas, viu no Splatterhouse uma mudança. Assim. Ele tinha uma trilha sonora absolutamente fantástica. E aí, depois, muitos anos que eu fui me tornar fã do Dario Argento, que é um diretor de filmes de terror italiano, e ele tem a banda dele, o Goblin, que faz as músicas dos filmes dele. Não sei, a associação foi meio que de imediata, porque a música do Splatterhouse, pra mim, é muito do terror, assim, é como se aqueles caras... E, aliás, esses caras, eles usavam, né, e eles ficaram naquela época, né, eles usavam pseudônimos, não dava pra saber muito quem eles eram, e eles não fizeram nada depois, assim, então eu acho que onde estão esses caras, meu? Splatterhouse é um ícone, um patrimônio do terror. Uma pena que eles pararam por aí. O Splatterhouse, você controla um cara chamado Rick. É claro que não tem nada a ver com o Jason, apesar de ele usar uma máscara, então a associação minha de criança era essa. Mas a máscara é uma entidade, é como se fosse... Ela tem nome, é um Terror Mask, que meio que transforma ele numa coisa sobre-humana. Ele se transforma não um monstro mais humanoide do que os monstros que ele enfrenta, e ele precisa salvar a namorada dele, totalmente denso in distress, assim. Mas a história é muito secundária, o que importa mesmo são as criaturas que aparecem, os settings do jogo, né, que tem uns cenários absolutamente macabros, e a jogabilidade simples, porém funcional. Então o Rick, no primeiro e no segundo, ele simplesmente anda, uma movimentação lateral, não tem profundidade, só profundidade de gráfico. Ele soca os monstros, o que é demais, porque com o soco dele o bicho se divide em dois, assim. Ele pega, tipo, paus e armas de fogo e tesouras de jardinagem, remos de barco, uma serra elétrica, claro. E ele enfrenta criaturas muito horríveis, que pra mim são o grande diferencial do Splatterhouse pra época e até hoje. Nunca vou esquecer o chefe da terceira fase do Splatterhouse 2, que é tipo um bebê, vários bebês em carne viva, enforcados. Tipo, que diabos, cara? Como é que pode um negócio desse? É absurdo até hoje você pensar num negócio desse. Então ele tem isso, a história dele desenvolve com um tal de Mansion West, que é uma mansão de um cara que estudava o paranormal. Eles vão parar nessa mansão, e é aí que o Rick tem esse contato com essa máscara. Esse Dr. West, eu sempre pensei que era uma referência ao Reanimator, ao Dr. West do Reanimator, que é o filme baseado no conto do Lovecraft. Então o Splatterhouse sempre foi um poço de referências, um poço de homenagens a coisas de terror
pra mim, e quanto mais eu cresci, mais assistia coisas, mais se tornava especial e mais eu conseguia apontar essas referências de Evil Dead, a Sexta-feira 13, A Hora do Pesadelo, a todos os filmes do Lovecraft, como Do Além e o Reanimator e o Necronomicon e por aí vai. O Splatterhouse 3, ele saiu um ano depois, então assim, o Splatterhouse 1 é de 88, o 2 é de 92, o 3 saiu um pouco depois. Eu acho que ele é uma grande evolução, porque o 2 é bem parecido com o 1 em termos de gameplay, o 3 ele é bem mais Final Fight, ele é um beat'em up com profundidade, e ele tem um mapa da mansão onde o jogo se passa e ele não é linear, você pode explorar a mansão livremente. Ele tem umas coisas bizarras, tipo vários finais, ele tem um tempo para você passar das fases, mas caso você queira explorar, você pode matar esse tempo e uma coisa acontece, não é que você perde uma vida ou alguma coisa do tipo. Alguma coisa acontece naquela fase que muda o final. Isso é fantástico, assim, pro beat'em up é fantástico. Então ele mantém um aspecto gore e com as criaturas horríveis, mas ele explora mais a parte de jogo mesmo, né? As pancadarias, ele agarrava os inimigos, e é sempre engraçado ver aquele cara agarrando um monstro horrível, assim, sem cabeça, com a língua pra fora, ou então um ursinho de pelúcia possuído por um demônio, ou um dos chefes que eu mais gosto, que é a sala possuída, um verdadeiro poltergeist, assim, tudo tinha quadro, cadeira, cama, tudo te ataca. E ele se transforma, quando você enche uma barrinha de Pou, ele vira uma coisa bem mais forte, assim, e aí você consegue dar mais dano nos inimigos. Então pra mim o Splatterhouse morreu aí, tipo 93. Eles tentaram ressuscitar a série em 2010, com o Splatterhouse novo, de uma outra empresa. A Namco meio que fez uma parceria com uma empresa muito ruim, que fez um jogo muito, muito ruim. Eu odeio o Splatterhouse de 2010, eu acho que o único ponto positivo dele é que ele traz os 3 originais para você jogar. Hoje em dia, para você jogar de forma lícita, digamos, você pode encontrar os Splatterhouse nesse jogo e também no Virtual Console do Wii, não do Wii U. Então acho que esse é o caminho mais fácil de você encontrar os Splatterhouse. É uma série que, infelizmente, eu acho que nunca mais vai ser ressuscitada. Essa versão de 2010 foi um fracasso absurdo. Ainda bem, porque eu odiaria ver as coisas continuando por esse lado. E fica na memória, e pelas influências que trouxeram depois, mas é uma série que vai ficar na memória e eu acho que é legal assim. Eu acho que as coisas elas pontuam o seu momento e é legal que continue lá pra trás. Eu gostaria só de saber onde esses caras foram parar. Eu não consegui encontrar na internet quem eram esses caras, eles uns psionoides bizarros. O diretor é o Sen Taro, sei lá quem é esse cara, não achei nada sobre ele, gostaria de saber. Mas é isso, Splatterhouse é muito querido na minha memória, na minha lembrança, e realmente marcou os videogames de terror de uma forma geral.